A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste nossos vídeos, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Deus abençoe todos os nossos amados irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, têm assistido, têm feito também os seus comentários, que é muito importante para o crescimento do canal. Irmão, nós vivemos num tempo, que o Evangelho está sendo confundido com linhas de pensamento. Inclusive tem de YouTube aí que eu até assistia a ele muito quando ele questionava as pregações da CCB, aquelas que não estavam alinhadas à Escritura. Mas quando ele partiu para briga, para levantar bandeira, levantar muro, atacar ferozmente os calvinistas, falando que eles são loucos, chamamos até Spúgio de louco. Spúgio é considerado como o príncipe dos pregadores, atacando Calvino. Irmão, eu não me considero calvinista, mas a pessoa, irmão, trazer Calvino para a era da agora é uma coisa inconveniente, irmão, porque Calvino não viveu no século XXI, estava lá no século XVIII, XVII, a cultura era outra, irmão, os problemas eram outros. Para entender Calvino, irmão, você tem que estudar a filosofia da época, a sociologia, a geopolítica da época, a economia, entendeu? Para você entender todo esse ambiente. E ler também as institutas. E ler também Armínio. Porque Calvino não conheceu esses 5 pontos, irmão. Esses 5 pontos foi produzido pelo questionamento que teve lá na Holanda, dos discípulos de Armínio. Nem Armínio conheceu os 5 pontos e nem Calvino. Eles não colocaram os 5 pontos. Quem colocou foi os seus discípulos. E a época era outra. Para os irmãos entenderem, os resmonstrantes, que era discípulo de Armínio, os irmãos têm uma ideia. Quando eles confrontaram os calvinistas lá, eles foram proibidos de ficar na Holanda. Ficaram fora da Holanda por um determinado tempo, porque não envolvia só a fé, envolvia política, economia, entendeu? A gente vê de YouTube aí, falando de Calvino, falando asneira, irmão. Asneira. Outra coisa, irmão, Calvino, ele não estava fundamentado só na esfera da salvação. Tem um grande, gigantesco acervo sobre o que ele fez na parte acadêmica, na parte filosófica, na parte cultural, na parte universitária. Muitos entendem Calvino
só na parte da predestinação. Parte da predestinação, irmão, é bem pequena em vista do outro contexto que está por detrás. Irmão, não é eu que falo, é os próprios acadêmicos que estão nos corredores acadêmicos que falam que Calvino foi um dos maiores intérpretes das Sagradas Escrituras. Agora, o contexto que ele viveu não é o nosso contexto. Dentro do nosso contexto, aqui, claro que nós vamos encontrar muito erro nele. Mas, olhando com óculos do século XXI, nós não vamos saber quem era Calvino, irmão. Então, temos aí pegando uns textos de Espúgio, né, uns textos, colocando ele como louco, sem nunca ter estudado a história de Espúgio, irmão. Quem foi Espúgio? Chamando até Agostinho de Hipona de louco, irmão. Não tem nem ideia quem era Agostinho, irmão. Agostinho, segundo os maiores eruditos, depois do apóstolo Paulo, é ele, irmão. Mas o nosso assunto hoje aqui, um assunto, quem tiver os arminianos abordando esse assunto, de 9 de Romanos, né, e eu examinando aqui, lendo aqui, né, nós vamos ler aqui, sobre os vasos de ira e os vasos de glória. Vamos começar aqui do 21. Do 20. Até o 23. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também deixe conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então, nós vamos abordar aqui hoje um pouquinho, irmão. Vamos arranhar apenas um pouquinho, porque o assunto é muito gigantesco, muito grande. Então, tem muitos arminianos que pegam esse texto de vasos de ira e faz uma conexão com 18 de Jeremias. Será, irmão, que tem como colocar esse texto dentro de 18 de Jeremias? Irmão, eu acho que não, irmão. 18 de Jeremias está falando da idolatria de Israel ali. E 9 de Romanos está falando da incredulidade de Israel. É dois contextos totalmente diferentes. Irmão, para entender 18 de Jeremias, você tem que começar lá do capítulo 1, né? No capítulo 13 de Jeremias, Deus parece para o profeta e manda ele comprar um cinto de linho, né? Está nos seus ombros, depois manda ele esconder no rio Eufrates, né? E aí, depois de muitos dias, o Senhor manda ele pegar o fio de linho, o cinto de linho está podre. Então, o Senhor fala assim, eu falei
para apodrecer a soberba de Israel. Veja bem, profeta, ele usa o simbolismo de investimento. E esse investimento nunca dá retorno, irmão. É só prejuízo. Ele investe numa botija e depois a botija quebra. Quando a botija quebra, o Senhor fala, isso daí é Israel. Investe no vaso do oleiro, o vaso de oleiro quebra. Quando quebra, é Israel. Então, irmão, o pano de fundo do capítulo 18, os pais estão pegando seus filhos e estão entregando para Moloque. Então, está mostrando um Israel idólatra, um Israel rebelde. E aí, capítulo 18, lá não fala de salvação, lá fala do propósito de Deus. Qual é o propósito que Deus tinha para Israel? Entendeu? Então, do capítulo 13 até o 18, nós vemos Jeremias investindo no cinto, o cinto apodrece, investe no campo, o campo é devastado, investe na botija, a botija quebra, investe no vaso de oleiro, o vaso de oleiro quebra. Então, trata de um investimento. E nesse investimento, no final do prejuízo, do dano, que está tudo destruído, o Senhor fala que é Israel. Isso para tipificar o investimento que Deus fez em Israel. Então, o pano de fundo ali não está falando da eleição de Deus, irmão. O pano de fundo ali é a idolatria, é o desvio de Israel, é a idolatria. Não tem nada, tem aspecto que tem a ver no sentido do vaso, né? Mas no sentido do contexto geral, ali é Deus investindo em Israel, e Israel não dando retorno, porque Israel estava fundado na idolatria. Então, irmão, é uma incoerência. Agora, o que é que eles dizem? Que não foi Deus que preparou os vasos da ira para a perdição. Irmão, eu defendo o seguinte, eu não defendo duas predestinações. Uma para o céu, outra para o inferno. Creio que Deus não jogou ninguém no inferno. A pessoa vai com seus próprios pés. Agora, irmão, entenda uma coisa. Agora eles usam Romanos capítulo 1, que Deus entregou o povo a seus próprios desejos por causa da sua rebeldia. Mas me explica aqui, por que eles foram rebeldes? Por que eles resistiram a Deus? Primeiramente, porque eles tinham o coração de pedra. Segundo, porque Deus não deu um passo para ele, irmão. Então por que eles eram rebeldes? Por causa do coração duro, de pedra. Quer dizer, o coração duro representa um coração incrédulo, limpo, que não crê. E Deus não tinha poder de tirar o coração de pedra, fazer ele se inclinar? Veja, Paulo era rebelde contra Deus. Lá em 9 de Atos fala que Paulo, tu está se levantando contra os aguilhões de Deus. Rebeldia, irmão.
E o que foi que Deus fez na rebeldia de Paulo? Deus entregou ele a si mesmo? Não. Deus partiu para cima dele, e provocou Paulo se render a Cristo. Então, irmão, este assunto aí dos arminianos está muito incoerente, irmão, com o que é a soberania de Deus. Então vamos aqui esse capítulo que antes, deixa nós sair daqui, vamos para Lucas 22, deixa eu ver aqui, Lucas 22, olha aqui como é que está escrito aqui, ó. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem está sendo traído. Aqui nós vemos duas coisas juntas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O mesmo decreto que foi sobre o que aconteceu com Cristo na cruz, foi o mesmo decreto para o traidor. Agora, alguém fala assim: se é Deus que decretou que os Judas tinham que traído, então o Judas não tem culpa nenhuma. Irmão, mas aqui Deus não tira a responsabilidade humana de Judas. Deus não tira. Vai segundo o que está escrito. Mas ai daquele, porque um filho do homem é traído. Aqui nós temos uma tensão. Então, irmão, entre calvinistas e arminianos, nesse sentido aqui, eu fico com calvinista. Por quê, irmão? Porque uns tiram a soberania de Deus e deixam a sua responsabilidade humana. Mas qual é o problema que acontece? É destruir o que o escritor tinha em mente. Não tem como separar uma coisa da outra, porque tá junto, irmão. A soberania de Deus está dentro da responsabilidade humana, e a responsabilidade humana está dentro da soberania de Deus. Agora uns dizendo para suavizar o texto, né? Suavizar o texto, coloca uma ideia que o texto não quis dizer. Irmão, não é dizer que a soberania de Deus anula aqui a responsabilidade humana. Quem que traiu? Foi Judas que traiu da sua livre e espontânea vontade. Foi Judas que foi no sacerdote pegar as moedas para vender o Senhor. Ele pegou o consciente com as suas próprias mãos. Foi ele que foi para a perdição. Só que o decreto de Deus aqui não isenta a Judas da sua responsabilidade. Ele é responsável. É igual, irmão, Jacó e Esaú. Quando Esaú estava no campo, Jacó estava no campo, Esaú falou assim: dar-me
um pedaço desse guisado. Jacó disse, não, eu só dou se você me vender a sua primogenitura. Então, Esaú falou assim, ó, Esaú falou, de que me vale a minha primogenitura se eu estou em tempo de morrer de fome? Então, irmão, o escritor bíblico, Moisés, coloca os dois conscientemente, tanto Jacó que comprou, Jacó que vendeu, como é que é? Jacó que comprou, como Esaú que vendeu a sua primogenitura. A Bíblia coloca os dois agindo dentro da sua responsabilidade. Não foi Deus que foi lá e tirou a primogenitura de Esaú e deu para Jacó, não. A Bíblia coloca as duas personagens, uma de frente da outra, eles agindo dentro da sua liberdade. Então, irmãos, a Bíblia é um livro que nós não podemos fundamentar uma doutrina só no versículo. Em Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, lá apresenta a ira de Deus contra aqueles que o abandonaram, que rejeitaram o seu conhecimento. Deus o entregou eles a si mesmo. Entendeu? Por causa da sua rebeldia. E por que Deus não entregou Paulo a si mesmo? Por causa da sua rebeldia. Por quê? Por causa da escolha de Deus. Se nós formos ver a rebeldia de Romanos, de rejeitar o conhecimento de Deus, a rebeldia de Paulo está na mesma esfera, irmão. Só que a rebeldia lá de Romanos, do 18 ao 32, nessa rebeldia aí, Deus não deu o primeiro passo. Na rebeldia de Paulo, lá em 9 de Romanos, de Atos dos Apóstolos, ali, 9 de Atos dos Apóstolos, a rebeldia foi confrontada com a soberania de Deus. Então, irmão, esse argumento aí, arminiano, querendo colocar 1 de Romanos, do 18 ao 32, querendo tipo assim, defender Deus. Segundo eles defendem Deus, como se Deus precisasse de alguém para defender, irmão. Uma coisa muito grave que eu acho, querer pegar o atemporal de Deus e colocar dentro de uma caixinha humana e não ficar com o texto. Será que 9 de Romanos eles tentam explicar tudo? Será 9 de Romanos, desse verso 20 ao 23, será que Paulo explicou, irmão, tudo que está aqui? De maneira nenhuma. Porque lá no 9:32 ele construiu o cântico de adoração. Ó profundidade da riqueza! Qual profundo, qual inescrutável são os teus pensamentos. Querendo dizer, eu não tenho como saber
com eu entrar na tua profundidade e conseguir explicar o seu plano. Como eu não consigo explicar, eu parto agora para a adoração. Eu creio no que está escrito, mas não consigo explicar. Então eu vou te adorar. Essa é a mente do apóstolo Paulo, irmão. Agora os arminianos querem encontrar. Como é que ele encontra? Como é que ele, segundo eles, estão encontrando? Porque eu vejo os debates aí no Veja Só. Tantos eles, pela aula calvinista, pela aula arminiana. Os arminianos, eles só conseguem arranhar a borda deste assunto da soberania de Deus. Por quê? Agora, eu acho os calvinistas muito mais honestos. Porque é honesto você falar que eles falam, irmão, até aqui nós vamos, daqui para frente nós não damos conta de explicar. Irmão, e aí, ele para explicar, eles ficam com a responsabilidade humana, nesse sentido. Dizer, Deus oferece a salvação para a pessoa, e a pessoa tem a possibilidade de crer ou de aceitar. É tanto que essa linha aí, irmão, este corredor aí está cheio de gente perdida. No caminho da predestinação, lá não tem nenhum perdido. Todos eles são salvos. Agora, irmão, eu nunca gostei de explicar um texto mostrando só um texto. Vamos mostrar outro texto aqui em Ezequiel, mostrando aqueles que são rebeldes e que é escolhido de Deus. O que é que Deus faz com eles? Vamos. Ezequiel, capítulo 11. Vamos ver aqui. Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia. Ezequiel 11. De Ezequiel, do 17 ao 20. Olha aqui, ó. Diz ainda, assim diz o Senhor: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, tirarei dele todos os seus ídolos, testável e todas sua abominação, dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porém dentre eles tirarei do seu coração sua carne, coração de pedra, lhe darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde o meu juízo, e o execute. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja bem, irmão. Aqui, o povo de Israel está em rebelião contra Deus. O que é que Deus faz aqui? Deus entrega a eles a sua rebelião? De maneira nenhuma. Deus vai atrás dele. E quem é que tira o coração de pedra dele? É o homem por si mesmo que tira o coração de pedra? Não. Aqui diz que é Deus. É Deus que tira deles coração de pedra, irmão. Coração de pedra aqui é uma figura de linguagem que o profeta usa
para exemplificar um coração insensível, um coração ímpio, um coração ateísta, um coração incrédulo. É Deus que tira. Quando Deus tira coração de pedra, o ambiente do coração é preparado para a pessoa crer em Deus. Aqui, este texto aqui, irmão, é uma profecia com o profeta, uma profecia da nova aliança. Isso que vai acontecer não é no meio do povo de Israel que está vindo do cativeiro. Não, isso não acontece aí. Isso acontece na nova aliança. Esse capítulo aqui, quando nós linkamos eles com o capítulo 31 de Jeremias, do verso 31, é a mesma coisa. O Senhor fala: eis que falei uma nova aliança com ele, não segundo a aliança que fiz com eles na terra de Judá, mas esta é a nova aliança. Escreverei minha lei no seu coração e imprimirei na sua mente. E cada um não ensinará seu companheiro, mas cada um me conhecerá desde o maior até o menor. Aqui é uma profecia da nova aliança, que foi inaugurada por Cristo. Cristo que inaugurou a nova aliança, através do seu sangue, da sua morte. Ele inaugurou. E linka também esse texto com João capítulo 3, do verso 5, que fala do nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E linkamos também Ezequiel 36, 23 a 26, que lá fala dessa mesma expressão de Cristo, da nova aliança, linkando com Ezequiel 11, 17 e 20, Ezequiel 36, 23 ao 26, e Jeremias 31, 31 e 34. Então, irmão, aqui fala como que essa obra aconteceu. Ela não aconteceu do homem para Deus, mas ela aconteceu de Deus para o homem. Sempre foi Deus que atuou. Deus teve que ter uma atuação antes para capacitar o homem para responder à obra da salvação. O de Romanos, capítulo 1, que o 18, 32, que os arminianos colocam nesse texto de Romanos, ali nós não vemos Deus dando um passo em favor dos rebeldes. Por que Deus não deu o passo? Porque eles não eram escolhidos de Deus. A resposta é essa. Agora, irmão, Mateus capítulo 13 e Marcos capítulo 4, nesses dois textos, fala do endurecimento do coração. Em 13 de Mateus fala que Deus endureceu o que era endurecido. Marcos fala que Deus endureceu sem estar endurecido. E as duas expressões é verdadeira. Como harmonizar este assunto, irmãos? Uns querem harmonizar tirando a soberania de Deus, colocando sua responsabilidade humana. Aí destrói a inspiração de Deus. Eu nunca tive dificuldade de lidar com esses textos tensos, aparentemente contraditórios. Eu não tive, irmão. Eu apenas
falo o que a Bíblia fala. Onde a Bíblia se cala, eu me calo. Entendeu, irmão? Então fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.